Olá, eu sou Antônio Pedreira e irei apresentar o trabalho intitulado Uma estratégia de avaliação de um Code Puzzle Game, realizado pelo professor Luiz Gustavo Araújo e por mim. O desenvolvimento de um jogo eletrônico exige momentos de testes para a solução de bugs e garantias da experiência do jogador. Existem diversas formas de avaliar um jogo. Para os jogos educativos, normalmente visa-se avaliar os aspectos educativos e o caráter lúdico. A estratégia de playtesting é comumente utilizada por permitir a observação ou obtenção de dados das partidas. Outra forma de se avaliar um jogo é utilizando questionários como o eGame Flow. Porém, esses questionários de modo isolador não dão conta da avaliação do jogo, podendo mesmo até em alguns casos ser meio imprecisos. Nesse sentido, estamos propondo uma metodologia com base na proposta de Horn e outros que utilizam análise de progresso e desempenho por meio de logs. Uma estratégia de avaliação que utilize questões e questionários como o eGame Flow associado a dados dos jogadores, os logs, para o cálculo de progresso e desempenho. Para este fim, utilizamos o jogo Codebo, um Code Puzzle Game. Como apresentado no vídeo, o Codebo precisa se locomover no mapa, até a bandeira, por meio de comandos de movimentos e de estrutura de dados. Nós realizamos sessões de playtesting com os jogadores e coletamos os dados durante o processo. Para cada ação do jogador, como ir para frente, virar à direita, iniciar ou finalizar um nível, entre outras ações existentes no game, nós salvamos para uma posterior emissão de logs. Por meio desses dados é possível visualizar o progresso do jogador. Como proposto por Horn, cada ponto é um nível e as setas sinalizam o fluxo. Setas que retornam ao mesmo nível de saída sinalizam a repetição. A espessura e a cor das setas indicam a quantidade de vezes em que houve repetição. Isso permite a análise de dificuldades de jogadores individuais ou de modo geral, ou seja, um possível problema de jogabilidade. Para o cálculo do desempenho, nós comparamos a solução que levaram os jogadores a finalizar o nível com uma solução ótima idealizada por nós. Para isso, precisamos codificar os comandos por meio de números, de modo que o tamanho da palavra que representa o comando não interfira no cálculo da distância entre as strings. Para este cálculo, utilizamos um algoritmo chamado EditString, que calcula quantas operações são necessárias para transformar a string inicial na final. Quanto mais operações necessárias, significa maior afastamento da solução ótima. Esse cálculo permite, dentre outras possibilidades, avaliar e talvez até ranquear quais são os jogadores por melhores e piores desempenhos, bem como quais níveis são mais difíceis em termos de chegar a uma solução ótima. Os dados provenientes dessas fontes devem ser utilizados em conjunto de modo que possamos mitigar problemas relacionados aos questionários ou às métricas de progresso de modo isolado. Um exemplo de triangulação é a identificação de dificuldade momentâneas dos jogadores que foram solucionadas com poucas repetições, ou seja, não necessariamente é um problema grande. Outro exemplo sinaliza um problema de mecânica e esclarece itens mal avaliados no eGame Flow, como podem ser comprovados com relatos dos jogadores. Esse trabalho apresentou uma forma de avaliação de Code Puzzle Games por meio de uma estratégia que utiliza dados qualitativos e quantitativos para entender problemas de jogabilidade. Espera-se que esta metodologia possa ser aplicada na avaliação de jogos similares. Como trabalhos futuros, pretendemos publicar dados da nossa avaliação do Codebo.